Eu acho que virou um costume pra mim ouvir qualquer coisa acelerada. Quando você tá com uma conversa, quando você tá numa palestra, em alguma coisa assim, presencialmente, você não tem como acelerar. Mas quando eu tô vendo um vídeo, quando você tá vendo pelo menos funciona assim pra mim, tá? Quando eu tô vendo um vídeo, eu não tenho essa conexão com a pessoa que está falando. Eu não tô olhando pra ela. Eu não preciso ter uma conexão tão espiritual, vamos dizer assim, com a pessoa, né? Quando você tá numa palestra com alguém e tal, você tem uma conexão maior do que apenas a auditiva. A visão faz diferença, tudo faz diferença no quão entretido com aquilo você tá. Agora, quando eu tô num vídeo, alguma coisa assim, eu não me importo muito com essas coisas. Eu nunca fui muito ligado em edição, essas paradas assim. Nunca me chamou muita atenção. Então, pra mim, faz sentido acelerar, porque o que eu tô interessado é com a informação que a pessoa tá me passando. E se a pessoa tá falando muito devagar, começa a me causar... eu começo a ficar, vai, onde você quer chegar, vai logo, vai. Então eu acelero um pouco por causa disso. E, especificamente falando agora do Kitsune, desde a época do VideoQuest, tem o lance do urso, e o urso é uma pessoa que fala devagar. Então eu sempre assisti as coisas acelerado. Então no VideoQuest. Então eu tenho o costume de ouvir qualquer coisa que tem o Kitsune em 1.5. Para mim fica assim perfeito. 1.5 é a velocidade que eu acho muito boa para ouvir o Kitsune falando, que não fica nem devagar nem muito rápido. Para mim é o que me agrada. A gente vai ouvir aqui na velocidade normal, porque né, ninguém é obrigado a ter a minha noia, mas eu acostumei a acelerar e eu acelero tudo hoje em dia. Dificilmente eu assisto qualquer coisa que não seja pelo menos 1.25. Até em inglês, que eu acho que as pessoas falam bem mais rápido em inglês. Talvez seja pelo meu inglês porco. Mas até o inglês hoje em dia, depois que eu comecei a criar um pouco mais de traquejo, eu acelero um pouco, pelo menos 1.25. E também tempo é dinheiro, né? Se eu posso assistir a mesma coisa com as mesmas informações na metade do tempo, e eu sentir que eu não estou perdendo nada com isso, não sabia. Foi confirmado Premonição 6? É isso mesmo? Olha aí, ó. Eles confirmaram os diretores, né? Dupla de diretores. Legal. Uma hora sai. Mas é isso que eu queria dizer no início. Então vamos lá. Eu vou colocar... O VS é muito influente. Essa aí eu vou colocar 1.2, tá? Se vocês acharem que tá muito rápido, eu de volta pro normal. Então vamos lá. Apressado e um tanto vazio. Demon Slayer Volume 1, Kitsune da semana 02. O Kitsune da semana é Demon Slayer Volume 1. Bom, tá na hora de unir duas coisas. Primeiro que a ideia de criar esse podcast foi justamente para eu tirar da frente a pilha enorme de mangás que eu tenho que ler, que eu gostaria de ler. E apressado segundo, come cru. Eu realmente queria muito falar do mangá de Kimetsu no Yaiba alguma hora. Então, o Kitsune da semana é Demon Slayer Volume 1. Nossa, eu escrevi igual a minha cara o tweet ali, né? Tá o inimigo do português, mas agora foda-se. O Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser um filme, um livro, eu quiser, um do jeito inteiro, que eu ou quiser. Um episódio por vez, um mangá inteiro ou um volume. Essa é uma frase, ó. Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Por vez. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter. Kitsune Full Coquinha, né? Ou mande Inclusive, e-mail né? leokitsune@gmail.com. E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios.
Olha, eu confesso que eu li um pouco do começo do mangá do Kimetsu no Yaiba. Eu assisti 5, 6, eu não lembro muito bem, episódios do anime. Tá. E deixei pra lá, porque Sempre eu não achei foi, nada né? demais. Aí eu li o começo do mangá e eu deixei pra lá, porque eu não achei nada demais. Eu tenho uma certa preguiça de ler Kimetsu no Yaiba, de ler Demon Slayer. Mas ele também... Então, isso aqui é interessante. Ele falar que tem um pouco de preguiça de ler, porque eu também tinha esse lance de preguiça de ler, mas eu não sei, para as pessoas que leram, até o ponto que eu cheguei no capítulo 70, é um mangá extremamente tranquilo de se ler, né? No sentido de que ele não é verborrágico, e no sentido de que eu acho que ele também não é paradão. As coisas são... Pelo contrário, né? Tem sempre coisa acontecendo em Demon Slayer, né? Em Demon Slayer. me fascina um pouco, porque tem toda a história a história de sucesso, né? O case de sucesso de Demon Slayer, que eu acho muito curioso, e eu queria, sabe, tirar a prova dos 9, sabe? Eu queria ver a relação entre qualidade real e hype. Acredito que não termine antes das 10 não, ô Chico. Mas você pode... A live vai ficar, tá? Eu vou publicar. Porque depois que nós vemos isso, eu espero que, se tudo der certo, assistirmos ao primeiro Predador hoje. Se tudo der certo. Qualidade real é uma coisa muito complicada de medir, porque essas coisas são subjetivas, a gente tem muita ideia de achar que existe... Hoje tem Arnold. Imparcialidade, quando não tem. Então, de qualquer forma, esse podcast é 1 hora mais ou menos, eu acho. Eu não comecei... Muito obrigado, Bruno. 20 gravar, meses. Da minha opinião. Então, obviamente, se você gosta muito do mangá de qualquer forma, essa é apenas a minha opinião. Tô olhando Você vai continuar tendo a sua opinião. na versão Ok? em inglês. Estamos de acordo? Aqui? Ô, Clayton Vamos Plus. lá? Tá tudo certo? Vamos em frente, então. Mas eu queria muito comentar o mangá do Kimetsu no Yaiba, porque apesar de eu ter preguiça, eu acho ele um caso interessante de como é uma coisa meio simples. Ele não tem nada demais. E ele faz muito sucesso, mesmo não tendo nada demais. E eu acho isso engraçado. Porque tem coisas que fazem muito sucesso e eu mais ou menos entendo... Eu vou colocar aqui o exemplo do Sword Art Online, por exemplo. Eu entendo o sucesso do Sword Art Online. Principalmente porque ele tem um começo muito forte. A ideia dele era muito interessante pra época. Uhum. Ele foi, pelo menos no mainstream e nos animes, né? Ele começou coisas, ele era diferente de boa parte do que já existia. Tinha coisas próximas ao que ele estava fazendo, mas ele foi ele tinha uma certa particularidade. Mas qual que é o lance? Tem algum problema na Scan BR? Eu não tô ligado. Que diferenciava ele dos outros, sabe? E aí acabou que ele chegou no momento certo, na hora certa, e ele tinha pelo menos algum nível de personalidade, digamos. E o começo dele é muito forte, né? A ideia dele, o conceito dele é muito forte. E pegou. E eu entendo o sucesso do Sword Art Online. Eu não entendo muito bem porque as pessoas ficam em Sword Art Online. Porque elas continuam assistindo Sword Art Online. Essa parte realmente me confunde um pouco. E é isso que eu queria testar um pouco com o Kimetsu no Yaiba, lendo tudo. Porque eu entendo por que as pessoas chegam em Kimetsu no Yaiba, mas é um bagulho que não tem nada a ver com o mangá. Que é realmente a beleza e a qualidade da animação e da direção no anime. E aí eu queria ver se é possível ele se sustentar. Sabe? Se o mangá é bom o suficiente, se a base da coisa, se a história sendo contada é boa o suficiente. Qual é a história sendo contada em Kimetsu no Yaiba Demon Slayer? É a história do... Eu acho que eu entendi o que ele tá querendo dizer nessa introdução, que é... Basicamente ele tá falando, eu não entendo porque esse mangá faz sucesso se ele não tem nada de muito especial, particularmente. Mas... quando você pensa no shonen padrão Battle Shonen, eles são diversas histórias que não tem... Se você parar pra analisar, provavelmente eu não ouvi muito mais do que isso do podcast, tá? Mas eu vou chutar aqui que o Kitsune vai usar o contraponto do Boku no Hero Academia. Vamos chutar aqui? Vamos apertar a mão? Ele vai usar o Boku no Hero Academia como um contraponto do porquê faz diferente. Um mangá que é realmente diferente. Vamos apertar a mão aqui? Eu acho que ele vai usar, conhecendo o argumento do Kitsune.
Mas, pelo que eu entendi, não, eu acho que ele não vai citar o Evangelho porque o que ele tá falando, não vai exatamente para esse ponto, porque o que ele tá falando aqui eu não entendo porque esse Battle Shonen, que não tem nada de diferente dos outros, tá fazendo sucesso. Fez sucesso. E eu acho que o Battle Shonen, em específico, ele tem uma coisa que ele não necessariamente precisa ser diferente para que ele estoure. Pelo contrário, o que faz ele estourar é quando ele tem uma semelhança grande com o que já está estabelecido e ele consegue, de certa forma, minimamente fazer algo que te liberte. A galera já ouviu, né? Tá. Te liberte desse ponto, sabe? E eu acho que o lance que tem no Demon Slayer no início, que ele vai falar a sinopse agora, é um impacto visual. Que ele é um impacto visual diferente do padrão Battle Shonen. Não sei se eu consegui me explicar, mas eu acho que o padrão visual ele tem um quê de charme diferente do padrão de um Battle Shonen. Por mais que, por exemplo, Dragon Ball evoque uma ideia chinesa, né? Principalmente o Dragon Ball na primeira fase ali, né, no início, tem muitos símbolos chineses ali. Mas eu acho que o caminho vai ser mais ou menos esse, acredito eu. Mas deixa ele fazer sinopse, porque eu tenho algo pra dizer aqui também. Tanjiro, ele vive no Japão antigo. Eu vou supor que seja aí uma virada aí de um começo de ocidentalização do Japão, porque tem uma certa tecnologia um pouco mais avançada do que só casa de madeira e instrumentos rudimentares. Eu tô ligado que mais pra frente eles vão ter uma roupa um pouquinho mais ocidental ali, principalmente os próprios caçadores de demônio, Demon Slayers. Né? Eles têm um uniformezinho e tal. E que é muito próximo da polícia da era Meiji, sabe? Do Saito do Samurai X. Então, mais ou menos por aí. Então é um começo de ocidentalização do Japão, deve ser ali uma virada de século XIX, alguma coisa do tipo. O Tanjiro é um menino simples, de uma família simples, ele carrega carvão e ele mora no meio do mato. E aí ele vai na cidade pra buscar coisas, ele dorme fora no meio da noite porque é perigoso andar por aí no meio do mato de noite, porque tem demônios, apesar de ele não acreditar nisso. Tá. E aí quando ele volta, sim, tem demônios. E eles mataram toda a família dele, tirando a irmã, que virou um demônio, um Oni. E depois disso, ele é atacado por um cara que fala que é um matador de demônios, e esse cara que fala que é um matador de demônios, quer matar a irmã dele, que é um demônio. E ele fala, não, a minha irmã é diferente. E a irmã dele é diferente. E depois ele treina pra ser um Demon Slayer, porque ele prova que ele é capaz de ser um Demon Slayer. Esse é o volume 1. O volume 1 vai desde o momento em que a irmã dele vira um demônio, um Oni, até o momento em que ele começa o teste para virar um Demon Slayer. Ele não se tornou um Demon Slayer no primeiro volume, mas ele começa o teste. Acaba no capítulo 2. Beleza. Então, esse aqui é um ponto interessante. Enquanto eu tava dando uma lida no Demon Slayer, eu tava pensando numa coisa, que era o seguinte. Que é muito... Que eu não vi ninguém comentando. Que eu não sei se vocês... Eu não li o mangá todo, tá? Então, por favor, eu só li até o volume 8. Então vai ser as minhas impressões baseadas onde eu cheguei. Mas calma aí, rapidinho, deixa eu desligar o fogo pra não ficar toda hora levantando. Calma aí. Eu digo fogo, mas é entre aspas. Eu não tenho um fogão real. Meu fogão é elétrico, então não vai pegar fogo, relaxa. Mas, enfim.
O que sempre me chamou eu me fiz 2 perguntas nessa releitura do início de Kimetsu, que essas 2 perguntas foram o seguinte. Por que essa decisão de colocar essa história exatamente nesse ponto da história do Japão? Quem acompanha mais as lives aqui sabe que eu tenho interesse nessa parte de história do Japão e, enfim, a gente já viu muitas coisas aqui relacionadas a isso, inclusive. E a segunda parte que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, foi por que Onis? E o que os Onis representam nessa ideia desse mangá? Porque o Oni, ele é uma ideia shintoísta, mas ele tem diversas interpretações em cima dele. Inclusive, uma interpretação muito... Olha onde eu vou chegar, hein? Agora a gente vai conversar. Agora a gente vai começar a conversar. Uma das interpretações do que seria exatamente o Oni, o que ele está se referenciando, é pessoas brancas. Tá? E aí você começa a juntar as coisas. E aí por que eu tava pensando nisso? Porque tem um mangá do Tezuka que é... deixa eu pegar aqui o nome. Deixa eu só pegar o nome aqui. Só pra ver se eu consigo lembrar aqui. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Esse aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho uma sinopse dele. Aqui. Esse mangá aqui, que eu não li esse mangá porque esse mangá não está escrito, não está traduzido. É um dos poucos mangás que não estão traduzidos. Mas ele é referenciado em alguns livros que falam sobre o Tezuka, então eu sei do que se trata. Mas eu vou ler aqui a sinopse pra vocês, que é o seguinte. O Onimaru, o general Onimaru, é uma época estranha em que ele lutou contra a tragédia de um filho. Tá uma bosta isso aqui. Enfim. O que eu quero dizer... Tá uma bosta, desculpa, não vai dar pra ler porque tá mal traduzido. Mas... essa história do general Onimaru é exatamente a história de um menino que passou por alguns problemas com pessoas brancas numa época específica. E o Tezuka... vai ficar desfocando, cara. Desculpa, não... Essa câmera... Desde que eu vim pra cá, essa câmera tá desfocando por algum motivo e eu não sei por quê. Vai ficar desfocando. Não é importante. A minha cara não é importante. Enfim. Mas obrigado por me dizer. O Tezuka fez esse mangá pensando nessa história. Exatamente nessa história dos Onis como pessoas brancas. Como uma representação de pessoas brancas. Que, na verdade... Quando você começa a juntar os pontos de os Onis parecerem pessoas brancas, a época que o Kimetsu foi escrito e tudo isso, e o Kimetsu também tem um quê de o Tanjiro conhecer esse novo mundo que se apresenta, porque qual é o grande lance que acontece aqui? Você tem o personagem, que é o Tanjiro, e ele tem a família dele vivendo da maneira mais arcaica possível. O que é viver da maneira mais arcaica possível? É minerar carvão e vender carvão para as pessoas numa cidadezinha descendo um desfiladeiro, né? Então, basicamente a vida dele é essa. Ele tem uma vida normal, como um japonês super comum, dentro de uma estrutura muito bem estabelecida, onde ele tinha pai, mãe, depois o pai dele morre, mas o pai dele também
tá dentro de uma estrutura onde são mantidos os rituais, né? Tanto o lance da dança e tudo mais tem tudo a ver com isso. E também esse lance da dança, das respirações vão corroborar, eu acho, porque eu tô dizendo. E aí isso é quebrado quando um demônio chega lá e mata a família dele. E aí, essa ruptura que acontece com a família dele, né, dele perder esse... O que acontece quando a família dele morre? Ele não perde só a família dele, ele perde toda a estrutura que ele tinha. E quando você vai vendo, durante, até onde eu li, até o capítulo 70, que as coisas que vão acontecendo, você vai percebendo que é sempre uma volta. O Kimetsu é sempre uma volta para informações sobre o passado. Sobre esse passado que foi se perdendo a partir de uma ocidentalização do Japão. Então é muito interessante que quando você pensa nesse movimento onde ele perde a família, ele é obrigado a trocar o estilo dele de vida para tentar entender o que está acontecendo com a irmã dele, e ao mesmo tempo ele conhece dois lados. Um lado foi através... E aí vocês começam a juntar os pontos. A primeira vez que ele encontra o Michael Jackson é onde? Numa cidade grande. Ele é uma pessoa importante naquela cidade. Ele não é qualquer pessoa ali, ele tem coisas. Quando você pensa... Aí, na segunda vez que ele vai encontrar alguma coisa que tem a ver com industrialização, é o quê? É um trem que está sendo controlado por alguém, e esse trem tem ele se veste como um ocidental, ele tem trejeitos de um ocidental, ele tem a família dele, né? Então é um mangá que, para além do Tanjiro ser uma pessoa boa, pelo menos na minha visão, tá? Posso estar completamente errado. Pelo menos pra minha visão, é um mangá onde, a princípio, o grande lance, pelo menos que vai aparecer pra mim, é como esse processo no Japão, ele foi muito importante, mas ele foi muito rápido, foi muito abrupto, e como isso fez com que de certa forma fosse feito de uma maneira muito cruel, porque eu acho que o Michael Jackson, ele tem um outro ponto que é muito importante, que é o lance da passagem de sangue, como as pessoas querem o sangue dele, né? Porque pensa nele como alguém que está no topo de uma cadeia. Pensa nele como alguém que está no topo de uma cadeia e as pessoas querem ser como ele, querem chegar no ponto que ele está, né? Sempre tem muitos personagens passam por isso, né? E sempre que alguém tem um pouco do sangue dele, essa pessoa desenvolve alguma coisa nova. Então é como se ele fosse realmente alguém muito importante, muitos recursos que pode fazer muitas coisas. Então, eu acho que o grande ponto do que está acontecendo ali é que... E aí, o ponto da Nezuko é interessante também, porque a Nezuko é um demônio. Então, ela se tornou um demônio, mas o que ele quer dizer é que, mesmo enquanto demônio, ela não é necessariamente uma pessoa ruim por isso. Por ela ser um demônio, ela não é uma pessoa ruim. Boa parte do como é que eu posso dizer? Do objetivo do Tanjiro é transformar ela novamente numa humana. Mas se isso não for possível, em algum momento, ele não vai, matar a irmã dele. Ele vai aceitar ela da forma como ela está. E ela pode ser uma pessoa boa mesmo sendo um demônio. Então, o que eu sinto lendo o mangá, a partir dessa perspectiva, é que o Demon Slayer vai carregando essa ideia de que não existe necessariamente um lado ruim, só ruim.
existe uma camada cinza ali nesse meio entre humanos e os Onis, que é uma coisa que eu ainda não vi, mas eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. Boa noite, Johan. Então, eu acho que essa parte, por isso que eu tô comentando, essa parte de ter algum conhecimento sobre essa época, o que estava acontecendo, eu acho que ela abre uma perspectiva um pouco maior, um pouco mais abrangente do que o Kimetsu está querendo dizer. E eu acho que a ideia, e eu acho que eu não tô fazendo overthinking em relação a isso, eu acho que a ideia realmente é essa, porque quando você vai pegando todos os pontos até agora do que tá rolando, é mais ou menos isso do que tá acontecendo. Obviamente não vai ser uma coisa super elaborada, porque está na Shonen Jump, né? Mas eu acho que tem bastante disso no mangá, e lendo nessa perspectiva eu acho que o mangá fica muito mais interessante. Talvez por isso que eu tenha achado ele mais interessante até aqui. Enfim, vamos continuar. Do teste, digamos assim. Esse volume 1 tem 7 capítulos, inclusive. Então é isso. Essa é a história de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. E eu acho que o maior pecado de Kimetsu no Yaiba é que realmente me dá muito a sensação que a autora, o autor, eu não sei se tem aí um consenso no gênero, sexualidade, identificação de gênero da pessoa. Tá. Eu não sei se o autor / autora tinha confiança na história que estava contando, porque realmente dá a sensação que o autor tava... Autora... Eu vou falar no feminino. Enfim, Kitsune, se você Dava não sabe, a intenção, continua dá a impressão que a autora achava que ia ser cancelado a qualquer momento. Tem uma pressa em contar a história. Tem uma pressa em chegar a um ponto, sabe? Me dá um pouco a sensação que, tipo, a autora acha que o conceito de caçadores de demônios é muito legal e que a história só vai começar quando estiver caçando o demônio. E que tudo que tá acontecendo aqui é a introdução obrigatória de shonen de porrada. Esse é um mangá. Então, dado do que eu falei, eu discordo disso, em parte. Eu acho que você ter o medo da sua obra ser cancelada quando é a sua primeira obra na Shonen Jump, e você é simplesmente alguém que conseguiu chegar lá para lançar o seu mangá, é completamente justificável. E todos os mangás, de certa forma, têm essa pressa, então não vejo uma diferença no caso do Kimetsu para um outro mangá padrão. E o lance do caçar os demônios é que eu acho que eu sinto que o que ele está querendo dizer é que o Tanjiro, ele não é exatamente tão... o Tanjiro tá muito mais para um Gon do que para um Naruto, vou dizer. Acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque o Naruto, ele é o focal no sentido de que ele quer contar toda uma história em cima da jornada do Naruto, né? E ele vai chegar no ponto principal dele a partir dessa jornada do Naruto, e o que vai acontecer com o Naruto é importante. Eu acho que o Tanjiro, ele tem isso, como todo personagem tem que ter, mas não é apenas isso. Porque o Gon... Eu não vou comparar os dois, porque o Gon, o Gon não é um bom exemplo, na verdade, porque o Gon, ele é meio diferente do shonen normal, né? Porque ele é uma brincadeira, sei lá, do Togashi em relação à própria demografia e a próprio gênero, né? Mas enfim. Vamos dizer... Então eu vou fazer só a diferenciação entre o Naruto e o Tanjiro, porque fica mais fácil. Ele não é exatamente o Naruto, porque ele tem esse ponto, mas eu acho que a história que está sendo contada tangencialmente ao Tanjiro, ela tem um peso muito grande. Então, por mais que a gente veja as coisas através dos olhos do Tanjiro, ele está querendo... É uma coisa muito mais
eu pelo menos sinto uma coisa muito mais histórica e o Tanjiro sendo um personagem histórico no sentido de história mesmo, história com H maiúsculo, tá? Muito mais um fato histórico do que um pedaço muito simples, muito pequeno de um personagem, que é o Naruto no caso. Mais ou menos isso. Da Shonen Jump. Então, todo mangá, boa Não, parte ele não é a dos mangás, desconstrução. que são esse... O Rurouni Kenshin é um pouco disso também, né? O Rurouni Kenshin, ele é um pouco o Kenshin, ele é um personagem com todas as complexidades de um personagem, mas o Atsuki quer contar mais, né? E shonen de porrada, o Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, One Piece, Bleach, My Hero Academia, Black Clover e o Caralho 4, boa parte desses mangás tem uma fase inicial que é quase descartável, que é a fase das missõezinhas. No Yu Yu Hakusho, por exemplo, é a fase que o anime corta. O Yusuke morreu e ele precisa provar que pode reviver. Então tem vários capítulos, eu não sei no mangá se isso fica em 1 ou 2 volumes, mas tem vários capítulos onde ele faz boas ações e ajuda pessoas. Não é épico, não é foda e não é parte de uma grande trama. É só, nesse capítulo, ele fez X. Boa parte desses mangás tem isso. O Bleach, por exemplo, ele ganha o poder de Shinigami e até começar a grande trama, porque todo mangá de shonen de porrada, pelo menos é o que se espera, é o que o fã espera, vai chegar numa grande trama. Tem um vilão final, e aí ele tem capangas e um plano, e o plano dele envolve alguma coisa que é do mal, porque ele é um vilão. Então a gente precisa chegar no ponto em que as peças vão estar na mesa e a gente vai saber quem é o vilão, quem são os mocinhos, tem um grupo de mocinhos, e aí, pô, começa o grande arco, né? E até chegar nisso, é quase uma etapa protocolar que os mangás precisam cumprir. E essa etapa protocolar, ela costuma servir pra gente conhecer o mundo, conhecer as regras desse mundo, principalmente regras relacionadas a poderes e tudo mais, e conhecer os personagens. Formar o grupo de protagonistas, o grupo de amigos do protagonista. O protagonista vai fazer alguma missãozinha solo aqui, alguma missãozinha solo ali, aí ele conhece um cara que é tipo um rival, mas rapidamente deixa de ser um rival, tipo o Sanosuke, que eles lutam por 2 capítulos e agora eles são amigos. Então, o Sanosuke está no grupo do Kenshin. Aí depois tem o Yahiko, ou Yahika antes, acho que o Yahika é antes. Aí aparece o Yahiko, e aí resolve o caso do Yahiko, e o Yahiko entra para o grupo dos protagonistas. Eu tenho a sensação que Kimetsu no Yaiba, no mangá, veja bem, no mangá, quer muito pular isso. Tipo, por favor, vamos chegar num ponto logo. Ele quer pular todas as etapas protocolares e chegar na parte legal, que no caso, a primeira parte legal que esse mangá planejou é uma espécie de exame Chunin do Naruto. Então, isso aqui eu discordo bastante, o exame Chunin. Isso aqui eu discordo bastante. Mas então, vamos lá. Tudo que o Kitsune falou aqui é que o mangá tava quase cancelado nessa parte. O mangá tava quase cancelado no capítulo 5? Como assim? Nem Red Sprite. Já nasceu cancelado, pô. Não, o que eu sinto aqui foi o seguinte. Eu não vou comentar sobre o que eu acho, o que tá rolando na Shonen Jump, porque eu não tenho lido Shonen Jump recentemente. Para informações sobre Shonen Jump, @gaguerreiro, né? Que é o guerreiro que lê basicamente tudo do que sai na Jump e faz inclusive um ranking lá. Então se vocês quem não segue o guerreiro e quer saber como é que funciona o Shonen Jump, que tem enrolado aí, é bom seguir ele, porque eu mesmo me atualizo por lá. Já que eu não leio as coisas que saem na Jump recentemente. Porque eu peguei um bagulho que eu não leio nada que tá saindo, tirando o One Piece. Então, enfim. Eu acho que a decisão de apressar para chegar logo naquele lance dos caçadores. Obrigado, Zakan. Eu acho que em Kimetsu se explica por quê.
quando você pensa... Pra quem chegou depois na live, peço perdão, mas gente, meio que eu dei uma estabelecida no que eu penso, historicamente falando, do que está sendo comentado em Kimetsu. Então, quando você pensa a partir dessa perspectiva, eu não espero que em Kimetsu, a leitura que eu estou fazendo, e eu acho que a leitura que eu estou fazendo é uma leitura correta, porque eu estou meio que conseguindo... não antever o que o autor está fazendo, porque se eu conseguisse antever não teria nenhuma graça, mas eu estou conseguindo perceber padrões que a autora tem para decisões que ela toma em determinados momentos da história. E o que eu quero dizer com isso é que o Kimetsu é um mangá onde o flashback ele é muito importante, não no sentido de que ele adiciona uma nova informação através do flashback. Porque quando você pensa que um flashback... quando você pensa nessa história onde tem um lado que é a cultura de um povo e do outro lado tem a modernidade, tudo que vem como flashback, na verdade, não é exatamente um flashback. É só uma lembrança de um padrão que já existe. Não sei se eu consegui me fazer entender com o que eu estou querendo dizer. Então, quando geralmente ele lembra de alguma coisa, a gente sempre tem visões de coisas que são muito culturais. Então, tipo, o lance da grande... Ele utilizar a imagem da grande onda nos poderes lá do Tanjiro. É uma coisa visualmente muito bonita, mas também quer dizer muita coisa culturalmente falando. As danças tradicionais querem dizer muita coisa também. Então, e aí quando eles voltam para explicar essas coisas, ele não está só te explicando um poder, por assim dizer. Ele está te trazendo informações que talvez você não tenha, porque você não tem esse background, mas a nível de personagem, esse flashback serve apenas para eles lembrar de alguma coisa que ele carrega culturalmente, não uma coisa só que eu lembrei de um dia que meu tio tava chorando e aí ele me contou uma história triste e aí por causa desse choro daquele dia específico me deu forças pra lutar e ir em frente, sabe? Que é uma coisa que acontece muito em mangá. Na verdade, o que acontece é ele lembrar de um ritual que o pai dele já tinha passado pra ele no comentado e tal. Então é um carregar histórico os flashbacks. Então, e isso acontece mais de uma vez no mangá. Já aconteceu mais de uma vez. Mas o que fica mais claro até agora é o lance do pai dele, no lance do lado da respiração, né? Que tem aquela parte ritual que eu acho muito interessante, inclusive, que o pai dele, ele pergunta ao pai dele, né? Pai, por que você fica dançando no frio, não sei o quê? E o pai dele comenta exatamente sobre isso, né? Que é o carregar histórico, né? Faz parte da gente. São coisas que a gente faz, são coisas que eu fui incumbido de fazer, né? Então, pegando por esse lado do Tanjiro, que é sempre um lado que... Deu uma pausa aqui, pensei que tinha caído. Que sempre carrega essa coisa mais tradicional, vamos assim dizer. Por mais que ele vai se adentrando a esse mundo, mais coisas novas ele vai aprendendo e vendo que nem tudo é tão ruim assim. Enfim, vamos continuar. Primeiro teste, e através do teste a gente vai conhecer outros personagens também. Que já aparece no primeiro volume, apesar de não ter nome, ele aparece em um quadro. Eu deveria organizar essas ideias, mas enfim. Que eu sei que tem roupa amarela. Eu faço isso, talvez. E poderes elétricos, eu acho que é isso. Esse cara aparece já quando o moleque Tanjiro chega no local do teste. Eu acho que no meio do teste aparece o cara que tem cabeça de javali. Eu não lembro muito bem agora, eu não sei muito bem porque eu acho que não cheguei nesse ponto no anime. Acho que a última coisa que eu vi no anime foi o moleque de cabelo loiro falando pela primeira vez, sabe? Não, então... É isso que eu tô querendo... Esse ponto, Vitor Pop. Se você pensar que... estruturalmente falando, enquanto você está se contando uma história, realmente... quando você pensa num padrão
parece que esse poder veio do nada. Mas se você pensa que esse flashback do pai é um carregar histórico, eu acho que faz mais sentido. Entendeu? Eu acho. Então, o Ele mangá saber quer fazer pular a missãozinha aleatória. Então ele precisa Mas é como você vê o personagem. logo É um pouco pra complicado. gente e pro personagem principal o que é esse mundo, o que é a categoria de personagem que a gente vai gostar, sabe? Por isso que nesse ponto, inclusive, o Kenshin é melhor, a decisão do Atsuki é melhor colocar um Batosai, um cara que já vivido pra fazer, pra carregar isso. Porque você fecha todas essas arestas, né? Porque ele já é o cara conhecido, porra. Então, ele já é um cara vivido, ele já passou pelas coisas, então ele carrega isso com ele. Ele não fica lembrando das coisas. Isso aí realmente é uma diferença importante no sentido de uma decisão pra ficar mais verossímil a sua história, né? Bleach tem os Shinigamis, One Piece tem os piratas, Naruto tem os ninjas. O que é o Shinigami de Kimetsu no Yaiba? São os matadores de demônio. Os demônio. Os matadores de demônio, os Demon Slayers. Então, precisa ensinar logo pra gente o que é essa classe de personagem que vai ser legal, qual é o tipo de poder que o personagem tem, e ensinar pra gente que, ó, isso é uma categoria, isso é uma classe, e vai ter outros nessa classe, e a gente vai formar um grupo nessa classe, então precisa logo que ele passe no teste pra entrar e se tornar logo um Hunter, digamos assim. Se tornar logo um Chunin, um ninja, um qualquer coisa. E nisso, nada tem peso. Nesse começo, é muito possível que o mangá pise no freio alguma hora. E ele fique menos jogado. E é muito possível que o anime tenha dado um jeito disso ficar menos pior. Eu tenho a sensação, do pouco que eu vi do anime, que fica menos pior no anime. Até porque a gente tem que passar pelas coisas que o anime mostra pra gente no tempo do anime. O mangá não, o mangá passa muito rápido de anime do que 7 capítulos do mangá. Eu também acho que eles controlaram um pouquinho mais o ritmo pra gente sentir certo peso das coisas, sabe? Uhum. Porque no mangá, o fato de a família dele ter morrido é só uma escada pra ele se tornar um Hunter. A família dele, eu juro pra vocês, o começo do mangá é o seguinte, o primeiro capítulo. Ele fala com a família dele rapidamente, eles aparecem em pouquíssimos quadros, ele vai pra cidade, ele volta e eles estão mortos. Tem eles no chão. Uhum. Aí aparece a Nezuko. E ele fica, assim, uns 2 quadros mais ou menos, olhando pra Nezuko meio triste, sabe? E aí ele vai pro meio da montanha e já aparece aquele cara, Gyu, o nome dele, se eu não me engano, né? Que é o Demon Slayer que aparece na história pra mostrar que, olha só, esses caras também são super cool! E um dia o personagem principal vai ser tão cool quanto ele! Basicamente essa é a função dele nesse momento. Uhum. A Nezuko se torna uma Oni, e aí o foco do resto do capítulo é meio que mostrar que o Tanjiro tem capacidade de se tornar um... Aliás, são 2 coisas, né? 1 é mostrar que ele tem capacidade de se tornar um caçador de demônios, e 2, mostrar que ele é bom. E eu tenho problema com as 2 partes, sabe? Eu tenho um problema, primeiro, com a parte de mostrar que ele pode se tornar um caçador de demônios, porque é tudo tão apressado que eu não tenho o background do Tanjiro. Uhum. Eu não sei qual é... Eu sei que ele Pô, Kitsune, mas aí você tá no primeiro capítulo, que é o background, também é meio foda, né? Então, calma aí, né? carrega carvão nas costas. O background sabe? do capítulo 1. Repetindo argumentos que eu usei nos vídeos que eu fiz na época do VideoQuest, dos episódios do anime. Eu não sei qual é o background dele. Eu não sei se ele é um lutador, eu não sei se ele é forte, eu não sei se ele é ágil. Eu só sei uma coisa sobre ele. Ele é bom. Ele tem um coração bom. Quando ele começa a lutar com aquele Gyu, ele tem uma certa esperteza, uma certa malandragem, digamos assim, astúcia pra luta, que não se justifica. Eu não sei exatamente se isso faz sentido. Porque não é conveniente pro mangá perder tempo com isso. Sabe? Ele precisa passar logo por isso. A gente não conhece nada sobre ele, e ele já é colocado nessa situação. A gente não tem relação com a família dele, e a gente não tem relação com ele como funcionamento, sabe? Como regra. Como uma ficha de personagem. César. Eu não sei exatamente qual é a ficha de personagem dele. As coisas simplesmente acontecem com ele e ele reage. E ele reage mais ou menos como a história precisa que ele reaja. E segue o jogo. É próximo, de certa forma, de uma maneira esquisita, do clichê do Isekai. O Isekai que a gente hoje odeia, no caso, né? O Isekai do otaku que vai pro outro mundo assim? e fica vingativo e essas bostas aí, esses... Como é que... Mas, cara, todo capítulo 1 é um capítulo sem background.
Já parou pra pensar aí? Já parou pra pensar nisso? Todo capítulo 1 é um capítulo sem background. Não existe background no capítulo 1. As coisas acontecem no capítulo 1. Como é que você vai fazer um background no capítulo 1? Como é que eu... Isso é uma boa, uma questão legal. Como é que você vai escrever alguma coisa e vai acontecer uma situação e para ela ser verossímil no capítulo 1 precisa ter background? Fullmetal dá quase tudo da trama no começo. Esse não é o capítulo 1 do Naruto. O Jutsu do Clone da Sombra já é o capítulo bem na frente, né, viu? Não é o capítulo 1, não. Geralmente, o que acontece no capítulo 1 é... Eu preciso que os meus personagens sejam gostáveis o suficiente para que a minha história continue. Então eu tenho que ter um primeiro capítulo onde as coisas que acontecem, elas vão fazer com que a história caminhe para frente e que o que eu não sei ainda, que é o background, se torne interessante para que as pessoas depois esperem que aconteça esse background. Porque o que acontece, por exemplo, em Fullmetal, deles fazerem todas as paradas lá, é que a gente tem um primeiro capítulo que você pode gostar dele estruturalmente e ele funcionar, mas é um capítulo onde você tem muita exposição. Muita exposição. Então, isso inclusive é uma coisa que me incomoda em Fullmetal. Eu achei ele muito expositivo. Mas, enfim. É que é tudo tão redondinho que você acaba não se irritando tanto com a exposição. Mas é um mangá extremamente expositivo. E uma das coisas que até eu tava repensando sobre o Fullmetal é que ele é um mangá que eu acho que ele tem um lance que ele... Tem muita gente que não sente um apego muito grande com o Fullmetal, porque ele é um mangá que pega na sua mão e te leva para os lugares. Sempre, sempre. 100% das vezes você tenha um sentimento de controle. Tirando talvez o final de Fullmetal, mas você tem um sentimento muito grande de controle do que você está lendo. Então, esse sentimento de controle acaba tirando um pouco, talvez, da magia da coisa. Por mais que o mangá seja muito bom e funcione muito bem, eu acho que ele tira um pouco... boa parte da falta que o pessoal acaba chamando de uma falta de emoção é que a autora sempre pega na sua mão e te leva para os lugares. Mas isso é uma coisa que, quando eu reler Fullmetal, eu falo melhor. Deixa eu só ver o que vocês comentaram aqui. Eu acho que a crítica dele é que não tem um contexto suficiente para você começar a deduzir algo. Como assim não tem? A família dele morreu. Ele viu que a irmã dele tá machucada. Ele fugiu. Ele encontrou um cara. E é isso. É que o ponto, pelo menos pra mim, é que o lance do Kimetsu é um ponto de ruptura. Então, o que acontece não é exatamente... O que é importante não é exatamente que a família dele morreu. O que é importante é que aconteceu alguma coisa que levou a uma ruptura entre a vida que o Tanjiro tem e o que vai acontecer. Tanto que o grande lance do mangá não é a vingança da família. O grande lance do mangá é que ele consiga restabelecer a Nezuko para que de alguma forma ele continue tendo uma família. Porque aquela família ele já perdeu.
Então, ele não tá... Por mais que lá no primeiro... Até no primeiro capítulo do anime isso é mais falado, que o cara fica falando pra ele, pega esse ódio que você agora tem dos Onis e carregue para a sua vingança, não sei o que, e isso nunca acontece no mangá. Porque o ponto do mangá não é uma história de vingança. Então, acho que... eu entendo o ponto do Kitsune, mas eu acho que é mais a expectativa dele do que ele tá lendo do que exatamente um problema do mangá. Entendeu? Porque... Enfim, eu não sinto essa falta, porque eu sentiria mais essa falta se fosse o grande motor fosse esse, mas o grande motor eu não vejo como esse no mangá. Então, talvez seja por isso que eu não concorde tanto nesse ponto. Chama o Herói do Escudo, essas porra toda, que são tudo a mesma merda. Arifureta. Esses isekais, eles têm uma coisa que é muito curiosa. Aí não. Aí não. Herói do Escudo e Arifureta na mesma frase, como se fosse a mesma coisa, não, né? Aí... O brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda. Aí não, né? O ReZero é assim também. O ReZero. passado do personagem principal não importa. Porque o personagem principal, no Isekai, né? No Isekai, o personagem principal, ele é apenas uma camada, uma máscara para o leitor. Então, ele tem sinais, sabe? É um whistleblow. Eu errei nesse trecho na minha gravação, eu falei whistleblow, dog whistle, isso, dog whistle. o termo. É realmente apito de cachorro. Então eu vou falar o termo errado várias vezes. Entendam qual é o termo certo por cima. Apaguem na sua cabeça, por favor. Obrigado. Sabe o whistleblow? Apito de cachorro? Aquela coisa muito usada em debate político. Exatamente, no caso, Matheus. como apitos de cachorro que você apita e seres humanos não ouvem, mas o cachorro ouve. É um código muito específico para um grupo muito específico de pessoas. O protagonista de Isekai é um apito de cachorro. Ele apenas tem o mínimo possível de sinais de que você, como leitor, tem que se identificar com ele porque ele é como você. Ele é um otaku sozinho no mundo. E é injustiçado nesse mundo. O Tanjiro é próximo disso. Ele não é um sinal para o otaku se identificar. Mas ele tem apenas o mínimo possível de sinais pra você identificar que ele é um protagonista de shonen de porrada. Então, ele é bom. Concordo. E ele tem certos instintos naturais pra luta que tem a ver com um certo contato dele com a natureza e com os sentidos. O shonen de porrada costuma dar esse sinal, por exemplo, com o protagonista que gosta de animais e come muito. São valores básicos do protagonista de ele é bom. Se ele gosta de animais e tem contato com a natureza, ele é um cara natural, ele é autêntico, ele é genuíno, ele é Depois que o shape dele começou a falar, nunca mais ele se importou com o passado. puro. E o Tanjiro, ele faz o mínimo possível desses sinais. As pessoas falam que ele é bom e ele gosta da família. E aí, você tem também o mínimo possível de sinais de que você tem que se compadecer da situação dele. Você viu a família dele uma vez. E você entende que pessoas gostam da própria família. Se ele vê o cadáver de toda a família dele na frente dele, ele vai ficar mal. Ponto. Não tem mais do que isso. Não tem mais trabalho além disso. Você sabe que aquelas pessoas são parentes dele porque ele falou com eles no começo. Tá. E quando eles estão mortos, ensanguentados no chão, ele olha e tem um quadro de reação onde ele tá assustado. Acabou. Não precisa mais do que isso. A Nezuko não é uma personagem na história. Por boa parte da história. No primeiro volume inteiro, ela não é uma personagem. A Sim. Nezuko, antes de se tornar uma Oni, ela aparece apenas na 3ª página de história. Ela tá carregando um dos irmãos, que é um bebezinho, nas costas, e ela chama o Tanjiro de Oni-chan, e ela fala que todo mundo gosta muito do Oni-chan. Ah, e tem a história de que o pai morreu, então, no caso, a gente tem, assim, esse sinal em um balão só, de que essa é uma família grande, e que ele é o homem da casa porque ele é o homem mais velho, e a gente tem esse sinal de que a Nezuko é uma pessoa boa, porque ela carrega uma criança menor nas costas, montanha acima, no tempo frio. E a gente sabe que o Tanjiro é bom, e se ela gosta do Tanjiro, ela também é uma pessoa boa, porque o Tanjiro é bom. Ela aparece em 4 quadros. 4 quadros. E algumas páginas depois ela aparece ensanguentada no chão e ele carrega ela nas costas e é isso. E depois ela é um demônio e ela não fala mais, porque ela virou um demônio. Ela só tem aquelas falas no primeiro volume inteiro, tirando rosnados e tudo mais. Tem um flashback da Nezuko no capítulo 3. Tá. Só.
onde ela tá cozinhando, um bagulho assim, deixa eu checar aqui. Não, ela não tá cozinhando, ela tá falando de comida, ela tá costurando, e ela, obviamente, esse é outro sinal mínimo. Ela tá costurando roupas pra família, porque uma roupa rasgou, e ela, não se preocupe, eu gosto dessa, e é só costurar, eu faço isso. Mas não fica pensando em comprar roupa pros nossos irmãos e irmãs, pensa em comprar mais comida pra encher o estômago deles, pra encher a barriga deles. Então, é apenas o mínimo possível de sinais. A gente tem um sinal em 4 quadros da página 3 da história, onde ela mostra que gosta dos irmãos e do Tanjiro, e depois de 2 capítulos ela é mostrada num flashback se sacrificando pelos irmãos e preocupada com a alimentação dos irmãos. E é isso. E a gente sabe que ela é uma pessoa boa. E acabou. Não tem nenhuma preocupação em fazer nada mais do que isso pra formar ela como personagem. E muito menos a família. Porque tem uma cena, um quadro, no capítulo 1, em que o Tanjiro fala que ele não quer perder a irmã, mesmo transformada num demônio, porque já me tiraram tudo de mim. E aí mostra a família dele. E é um quadro pequenininho, onde a família tá sem rosto. É realmente só um proxy, sabe? É como se a família dele fosse uns displays de papelão pra lembrar a gente de que existe a ideia de que ele tem uma família. E você se importa com eles, porque eles são a família dele. E é isso. Acabou. E depois disso, depois de ela ser transformada em um demônio, ela vira basicamente um objeto de cena. É complicado falar dessas coisas, principalmente se esse podcast realmente for ouvido por otakus, né? Porque eu acho que por enquanto esse é o meu público que veio do canal. Então, boa parte das pessoas que vai ouvir isso aqui já deve ter assistido todo o anime e deve estar lendo scans do mangá e já tá comprando o mangá pela Panini e tudo mais. Então todo mundo conhece do mangá mais do que eu. Eu li só um pouco a mais do que eu vou comentar aqui. Pra vocês terem ideia de onde eu li, a última coisa que eu li aparece o vilão, o cara de chapéu, Muzan. Acho que esse é o nome do cara. É isso mesmo. Então eu vi a chegada do Muzan e acabou. Então eu não conheço nada mais além disso. Então de repente ela se torna uma personagem. Ela tem personalidade e tudo mais. Além de ser só fofinha. Demônio fofinho, cadáver fofinho, sei lá. Mas ela é só um objeto de cena. Ela serve como motivação para o Tanjiro, porque ela precisa ser ela é o objetivo dele. É próximo de Fullmetal Alchemist. Ela é o Alphonse para o Elric. Para o Edward. Ela é o Alphonse para o Edward. Só que o Alphonse é um personagem bom. É um personagem muito bom. É um personagem completo. É como se o Alphonse tivesse virado a armadura e o resto da história o Edward tá com a armadura amarrada numa corda e ele arrasta a armadura pra onde ele vai. E coloca a armadura onde ele vai. Então ele é um objeto de cena e ela é transportada. E descartada quando a história não precisa, ou aliás, não pode ter a presença dela, porque a presença dela vai atrapalhar o funcionamento da história. Então quando ele tá fazendo treinamento, ela é deixada numa casinha e é isso aí. Acabou. A menina não tem nenhuma importância, a família não tem nenhuma importância, tudo isso acontece muito rapidamente, nada tem peso emocional. Agora, a outra parte importante do capítulo 1 é a gente conhecer o Tanjiro e a única coisa que importa dele, que é o fato de ele ser bom. Pelo menos, uma coisa dá pra dizer. O fato de a única coisa que a gente sabe sobre o Tanjiro é o fato de ele ser bom, importa porque meio que esse é o centro / tema, digamos, de Kimetsu no Yaiba. O Tanjiro é uma pessoa boa, mas ele precisa ser cruel ou pelo menos frio pra sobreviver nesse mundo de agora. Supostamente. É algo próximo disso. Porque esse é um debate que vai acontecendo ao longo desses primeiros capítulos. Assim, respingando aqui e ali. Quando ele encontra o Gyu exige que ele se enfureça. Porque ele é só bonzinho, ele quer proteger a irmã. Não faz nada, ela é boa, ela não vai matar ninguém. Ela é diferente, papapá. Beleza. E o cara começa a falar pra ela, não, para com isso, você é fraco, não sei o quê. Ele começa a evocar esse bagulho da fraqueza dele, isso só aconteceu porque você é fraco e tal. E aí também tem um pouco da tentativa de fazer com que isso seja um conflito interno do Gyu, porque o Gyu se sente culpado de não ter chegado antes, e se ele tivesse chegado antes, a família dele não tinha morrido, então ele é fraco, e aí ele joga isso pra cima do Tanjiro e tal, e aí o Tanjiro revida, mas ele revida de um modo que também não é tão cruel assim. É mais quase um auto-sacrifício pela irmã, e não exatamente um instinto assassino da parte dele, digamos assim, né? E depois disso tem o capítulo 2, que tem lá um outro Oni, e a gente começa a mais ou menos entender as regras desse mundo. Calma.
O Pedrinho tinha comentado, eu deixei pra não perder o raciocínio do Kitsune, deixei passar, mas o Pedrinho comentou um negócio aqui. Calma aí. O Tanjiro parece que nem liga direito. Sem falar que isso também se estende a Nezuko. Que ele tá falando, não se liga direito ao restante da família. Se ela é a grande motivação do Tanjiro, por que ela é tão nada, mesmo estando teoricamente sempre ali? Pra mim, a Nezuko é um dos maiores problemas desse mangá, porque ela é um personagem só de função, né? Ela não tem essa... Ela tem uma função muito específica, que é ser o elo entre o que ele tinha no passado e o que ele vai precisar enfrentar, né? Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que a autora não sabe muito bem o que fazer com isso. Com exatamente esse ponto da história, onde eu acho que ela vai bem quando ela pega um lado, que é o lado tradicional, e o lado mais moderno, e trabalha com eles separadamente. Mas eu sempre sinto que tem problemas em Kimetsu quando precisa juntar essas duas coisas. Por exemplo, o Kitsune não comentou no início, mas eu acho uma parte muito interessante quando o Tanjiro já foi mandado lá, que ele não chegou nessa parte ainda, mas tem um momento que o Tanjiro ele é enviado para ficar com o velhinho lá para treinar antes dele ir pro exame Chunin. E o Tanjiro começa a ver aqueles fantasmas, que é a última missão que ele tem de cortar a pedra. E aí quando ele consegue matar aquele demônio lá que ele encontra na floresta, aquele demônio era o demônio que tinha matado aquela... A gente descobre que o demônio tinha matado aquelas crianças, e ele meio que ele liberta essas crianças depois que ele mata esse demônio, né? E o que eu acho muito interessante nessa parte é um reforço no sentido de que o Tanjiro, ele conseguiu, o que meio que me parece quando ele mata esse Oni, utilizando as habilidades que ele tinha antigamente, que as habilidades tradicionais, né, que ele vai aprendendo. Tipo, o Tanjiro não usa uma arma de fogo, né? Ele vai utilizar a espada para vencer. Vamos dizer assim, do jeito mais simples de ficar para entender. Que quando ele consegue libertar esses caras, parece que as pessoas que são devoradas pelos Onis, parece que a ideia sempre é que são as pessoas que foram se perdendo ou que foram perdidas por essa ideia de progresso, sabe? Que aí, sendo esquerda demais, mas esse lance de progresso sempre tem essa ideia de que coisas precisam ser perdidas, né? E como o grande lance dos demônios, que eu acho uma sacada muito boa, que é você fica mais forte por quantos... É uma sacada simples e ao mesmo tempo eu acho que ela funciona bem, que é que você fica cada vez mais forte através de mais humanos que você devora, né? Então tem esse negócio de o quanto essa casta de cima devora os humanos que são mais fracos para se tornarem ainda mais fortes, né? Diminuindo ainda mais essa ideia que você vai se tornando mais forte. Então, quando funciona e trabalha por esse lado, pensando assim, funciona bem. Mas voltando no plano da Nezuko, eu acho que sempre se perde nisso, porque para que a história dela funcione bem, essa ideia da Nezuko ser um demônio bonzinho nunca pode ser perdida. E ao mesmo tempo, se você ficar criando muito background desse personagem, no sentido da Nezuko, você talvez, aí só um chute meu, né? Talvez ela não queria humanizar demais a Nezuko, porque ela já é um demônio que não come ninguém. E ela já tem um negócio bonitinho e tal. Então talvez a pessoa assim, pô, se eu humanizar demais ela, eu não vou ter nada. Esse personagem vai ser só um humano com poderes de demônio. E talvez seja isso que, nesse ponto da história, não é o que ele quer.
Não o que ela queria. Mas aí é só um chute meu, pensando na estrutura, tá? Enfim. Mas eu realmente concordo que a Nezuko é um problema nesse mangá. Pra mim, o maior dos problemas, inclusive. Teve mais alguma coisa aqui? O Kitsune foi com a expectativa muito alta para Kimetsu. Não dá pra achar um sentido para as vendas do mangá. É tipo tentar entender como Velozes e Furiosos tem 9 filmes. Eu acho que é o contrário. E aí é uma coisa que eu não tô falando do Kitsune, é uma coisa que eu faço, todo mundo do VS aqui faz, que é tentar pegar pela nossa própria régua e dizer assim, porra, por que isso aqui faz sucesso? É uma bosta! E, teoricamente, a nossa régua, ela não mede nada, né? Porque a gente é um monte de gente chata, amargurada na vida e que não entende como é que as coisas funcionam mercadologicamente. Então a gente não deveria usar a nossa barra para isso e entender o mercado e por que as coisas funcionam da forma com que elas funcionam, né? Então, enfim, basicamente isso. Mas o que eu tô sentindo nessa avaliação dele é exatamente o contrário. Eu tô achando que ele tá com muita má vontade com Kimetsu, porque ele já entrou no mangá lendo o primeiro capítulo e pensando, porra, esse mangá aqui é só qualquer coisa, por que ele faz sucesso? Entendeu? Eu sinto um pouco disso, que é um sentimento natural pra quem leu muita Shonen Jump na vida, né? Não tem muito... essa ideia. Os Onis são burgueses? Talvez. Os Onis, que é muito pouca regra, inclusive, é tudo meio a caralha. A moça Nezuko, ela faz o que ela quer, ela diminui de tamanho, ela cresce de tamanho. Então a gente tem que, mais ou menos essa é a regra, eles podem manipular o próprio corpo, e é isso. Uhum. E aí o outro arranca a cabeça dele e ele cria braços da orelha. Então ele manipula o próprio corpo do jeito que ele quiser, e é isso. Essa é a regra que a gente aprende nesse segundo capítulo. E aí aparece o Tengu, abraço inclusive para o Tengu, meu amigo Tengu, que eu estou gravando esse negócio no aniversário do Tengu. Abraço pro Tengu que traduziu o anime de Kimetsu no Yaiba na Crunchyroll. Abraço pra você, meu amigo Tengu. Mas eu estou falando aqui do Tengu, do personagem que tem um nome, seja lá qual for o nome. Peraí, só um instante. Urokodaki Sakon. Que bom que coisas ruins fazem sucesso. Imagina, a gente não teria 5 filmes de premonição, porra. É o nome desse maluco. Esse cara aparece aí no capítulo 2 e no 3 e também manda esse papo de novo da crueldade e da bondade do sexto do filme, Tanjiro. inclusive. Que é, você tem muita empatia. O Tanjiro tem empatia demais. E ele não vai sobreviver sendo tão bonzinho, tão bondoso. Meio que essa história parece ser, no primeiro volume, um grande teste da bondade do Tanjiro. Eu vou fazer 2 comparações aqui, que eu espero... não tem muito jeito. Eu tenho Não que entender teríamos o que eu tô Jason pensando. X. Vamos ficar com raiva. Exatamente, Milton, exatamente. É próximo, talvez, Não teríamos... de 2 personagens principais... A noiva de dos Chuck. shonens de porrada contemporâneos a Demon Slayer. Gon, do Hunter x Hunter, e Deku, do My Hero Academia. Por que eu comparo esses dois? Eu falei, eu tinha... Cara, isso aqui tava mais desenhado. Porra, óbvio. O Gon primeiro, porque, de certa forma, a ideia do Gon é essa. Porra. Mas é conduzida de maneira mais inteligente pelo Togashi. Porque o Gon é quase uma paródia, ou uma homenagem, uma brincadeira, não sei. Ele é intencionalmente um protagonista de shonen de porrada genérico. Ele é tudo aquilo que eu falei dos sinais mínimos que o Tanjiro faz. Que é, ele pesca, que nem o Goku no começo da história. Ele é bom com animais, ele gosta de todos os animais da floresta. Ele come muito e ele é bondoso e todo mundo gosta dele. A personalidade dele atrai as pessoas à volta dele. Só que a história é um caminho gradual da falta de controle dele. Porque a gente vai percebendo que parte da ideia do protagonista de shonen de porrada é achar legal o quanto ele se joga na aventura. O Luffy tem muito disso. É muito legal o quanto o Luffy se joga na aventura. Isso não chega a ser muito questionado em One Piece. Porque isso é realmente visto como algo legal na história, além de ser parte da piada. Arcos inteiros começam porque o Luffy do nada faz, então vamos lá porque vai ser legal. E ele vai, porque vai ser legal. Gênio, Oda gênio. A partir disso. Só que em Hunter x Hunter, isso é retrabalhado pra ser uma certa inconsequência dele. E a gente vai vendo que essa inconsequência
tá muito relacionada com a obsessão, e a obsessão meio que leva à loucura, e a loucura dentro desse ambiente hiperviolento de Hunter x Hunter leva à violência. Leva ao fato de que ele vira um ser de muita violência e quase crueldade. Então é um caminho gradual. Mas não é um debate que os personagens têm em palavras. É um processo que a gente vê. E Demon Slayer meio que só tem isso pra contar. Então esse é o debate que ele tem, mais ou menos. Tá. Mostra como ele é bom e mostra que ele precisa não ser tão bom assim. E a gente é preparado pro fato de que isso vai ser testado ao longo da história. Talvez ele tenha, como muitos protagonistas de shonen de porrada recentes têm, um poder maléfico dentro dele que ele vai precisar controlar. Porque ele precisa provar que a bondade é melhor. A história precisa provar pra gente, porque isso é um shonen de porrada pra adolescentes e crianças. Então o leitor dele é por volta dos 8 aos 16 anos de idade. A ideia é ensinar coisas boas pra crianças de 10 a 16 anos de idade. Eu acho que esse barco, inclusive, é um ponto que a gente tem que discutir em algum momento. Mas eu acho que esse barco da idade, esse barco ele já foi. Eu tenho sentido isso. Não sei se eu tô certo, mas eu acho que esse barco ele já foi na Shonen Jump. Eu acho que ele tem mais um limite hoje em dia. A barra dele não é mais essa pensando em público, mas é muito mais uma barra DreamWorks, vamos dizer assim. Vocês conseguem entender? Tipo Shrek, vamos dizer assim, que essa barra eu não escrevo mais as minhas histórias com essa barra dessa faixa etária tão pequena. Eu acho que eu vou ter a minha história, ela vai contar coisas que essa barra existe, mas eu tenho muitas outras camadas que é uma pessoa mais velha que vai entender. Eu tenho sentido isso, pelo menos. Então ensinar que é bom ser bom. Então a bondade dele vai ser testada ao longo da história. Por isso que eu acho que essa coisa do caminho dele, do possível caminho do Tanjiro pra sair dessa bondade inerente dele, tem relação com o caminho do Gon. E eu acho, por enquanto, claro que eu tô comparando um volume só com 33 velho volumes Jump? de Hunter x Hunter. Então é injusto, mas as ideias me levam uma ideia a outra. Aí eu discordo bastante, né, Pedrinho? Porque quando teve aquele boom lá das criancinhas lá, do mangá das criancinhas órfãs. Caralho, que memória é essa? Enfim, quando teve o boom dele, foi uma história que pegou mesmo a criançada, né? Isso, o Neverland, isso. E tô de sacanagem, porque pelo texto dá pra saber, Pedrinho. O Gon era mais interessante do que o Tanjiro no primeiro volume de Hunter x Hunter. Aí já é um pouco debatível. Eu não gosto do Tanjiro. Eu também não sou grande fã do Gon. Eu acho que o Gon se encaixava bem na história dele, e eu acho que o Tanjiro, como nada parece muito interessante no primeiro volume de Kimetsu no Yaiba, o Tanjiro também é só esse blend, essa coisa meio sem graça que é todo o primeiro volume de Kimetsu no Yaiba. Então ele também se encaixa aí. Ele é tão eficiente quanto o resto da história, que é muito pouco. Desde então, Death Note, não. Agora, uma relação consegue ser melhor estabelecida com o Deku do My Hero Academia. Porque os dois também são ideias que são testadas ao longo da história. A questão é que o Deku, a ideia dele é que My Hero Academia debate heroísmo. Então, viu? Esse que é o lance. Não, mas esse que é o lance. No Boku no Hero Academia, ele consegue perceber o além. Tá ligado? Porque ele tá lendo de boa vontade. Não é exatamente o começo da história, o primeiro capítulo de My Hero Academia, não é exatamente pra provar o quanto o Deku é legal. É pra provar o quanto o Deku representa uma ideia que é positiva. E é uma ideia que é positiva mais especificamente. Eu já falei de disso muita algumas vezes propriedade. em vídeos e tudo mais. Eu prefiro quando as coisas são um pouco mais específicas. Eu acho o debate, por enquanto, que existe no primeiro volume de Demon Slayer, um debate muito amplo, que é bondade e como é bom ser bom. Ele não só é amplo, como ele é óbvio. É óbvio que ser bom é bom. O Deku representa uma ideia específica de heroísmo. E ele prepara a gente para a ideia de que My Hero Academia vai debater uma ideia. Não é um sentimento.
geral de que a bondade é boa. É a ideia do heroísmo e o quanto o Deku representa uma versão específica dessa... Não, então, vamos lá. Todo mundo aqui leu Kimetsu, né? Ou assistiu pelo menos o anime, né? Creio eu. E... Eu sinceramente, não fazendo uma leitura histórica, fazendo a leitura padrão, normal, li o capítulo e tal, eu não sinto que o lance é exatamente a bondade. Nunca foi um negócio que clicou pra mim, porque eu sempre senti mais como um ponto de personalidade do personagem e não como um tema da história, vamos dizer assim. As decisões que ele vai tomar a partir de como ele obviamente influenciam na história, mas não é exatamente o que a história quer dizer. Isso nunca clicou pra mim. E ouvindo o Kitsune falar, do jeito que ele tá falando, que é no sentido talvez um pouco até pouco entusiasmado, né, que ele tá falando sobre isso, é que como o mangá não clicou pra ele pegou a coisa que tá mais na cara do personagem, que é o lance da bondade, e pensou, porra, olha aí, esse mangá quer falar sobre bondade, e bondade, todo mundo é bom, bondade, bondade. Tanto que ele tá repetindo isso diversas vezes, né? Eu sempre li como uma jornada supostamente pessoal de salvar a própria irmã. O Tanjiro só era bom porque ele era bom e ponto. Sim. Mas o lance dele ter a jornada pra salvar a irmã, ele não tá querendo salvar a irmã dele porque ele é bom. As decisões que ele toma enquanto ele está nessa jornada são pautadas pela bondade dele, mas nunca é tipo... Até o próprio mangá não fica passando por momentos assim, você tem que ser bom, você tem que ser ruim. Muitas vezes, né? Às vezes aparece, mas não é exatamente o lance de bondade, porque quando você vê quando os Onis morrem, geralmente eles têm um background, né? Do porquê, do que levou quando ele se tornou um Oni, o que levou ele a se tornar uma pessoa ruim, né? E o que é realmente e o que é muito interessante, é um ponto que eu acho muito interessante no mangá, o tipo de pessoas que se tornam Onis, assim, ficam como Onis ou Nijuins, né, vamos dizer assim. Então, é bem interessante isso, mas enfim. Sim, concordo. Mas... essa ideia de heroísmo, e aí... Mas o meu ponto aqui em relação ao que ele tá falando é que como o Boku no Hero clicou pra ele consegue ver... Isso não é crítica do Kitsune, tá? Isso é uma coisa que todo mundo faz. Quando eu gosto de alguma coisa, quando essa coisa clica pra mim, é muito mais fácil que eu identifique as coisas boas. E eu veja com mais facilidade as coisas boas em relação a uma obra. E quando eu não gosto muito, mas às vezes eu sou incumbido pra falar, ou no caso dele, uma pessoa que vive disso, quer falar, você acaba tipo, vou falar e é isso, entendeu? E acaba que você acaba se apegando às vezes a algumas coisas. Eu já fiz isso várias vezes, então inclusive o que eu tenho feito ultimamente é revisitar algumas obras que eu criticava muito no passado, pra ver se é realmente aquilo ou se eu tava de má vontade na época, sabe? Porque se tem uma coisa que é ruim com arte, é má vontade, velho. E a gente tá sempre de má vontade. Principalmente se a coisa faz sucesso. Se um bagulho faz sucesso, a gente fica na má vontade. Mas você é artista, tio. Você é diferente. A gente é só chato.
esse subtexto sobre a preservação da tradição tá me dando estalos, porque vai fazer muito sentido lá no final. Cara, sinceramente, sinceramente, depois que me deu esse estalo, o lance do Oni, quando eu fui olhar, eu não consigo ler de outra forma o Kimetsu. E por isso esse mangá se tornou mais interessante pra mim, porque ele quer dizer coisas pra além. Ele não tá só evocando imagens, porque tem uma coisa que me irrita, é mangá que evoca imagem pra não dizer porra nenhuma. E parece... mas eu já tinha má vontade com o Kimetsu antes de ser moda. Não, ter má vontade... Eu tenho uma vontade de muita coisa. Muito mangá que o pessoal gosta. Por exemplo, o Steins Gate. Eu tenho uma vontade gigantesca no Steins Gate. Não é um mangá, não é um anime, né? Mas eu tenho uma vontade monstruosa com o Steins Gate. Não clicou comigo. Eu acho que E é o problema que quando você tá com muita má vontade, muita má vontade, toda vez que você tenta revisitar, você fica com mais má vontade ainda. Então, é difícil. Acho que tem obras que quando chega num ponto... Não, Chainsaw Man... Cara, Chainsaw Man é meme. Quem me conhece sabe que é meme. Chainsaw Man é só um mangá que eu acho divertido. Só não acho tão bom como os pessoais, né? Como o pessoal gosta. O mangá que realmente eu não gosto do autor do Chainsaw Man é o Fire Punch. Eu acho esse ruim mesmo. Mas o Chainsaw Man eu só não acho isso tudo. Tipo, você não vai me ver falando desse mangá horrores, porque eu acho um mangá tipo, divertido. Agora o Fire Punch eu acho bem ruim. Mas aí eu não vou queimar essa carta. Não, eu falo de sacanagem só, o Chainsaw Man. Então, eu acho que chega num ponto que a gente tem que começar a admitir algumas coisas. E uma coisa muito difícil de admitir, enquanto a gente que gosta de analisar as coisas, é que às vezes a gente só tá de má vontade mesmo. Às vezes a gente só... Às vezes a gente só tá de má vontade. Às vezes, tipo, não gostei muito disso, porque não gostei, cara, foda-se. A gente também faz isso. Às vezes a gente tem uma pedância, sabe? Tipo, que eu li o livro tal, e aí eu percebi, blá blá. Isso é muito legal quando as coisas clicam pra você e você entende as coisas e aí funciona muito bem. Agora quando você tá de má vontade, acontece isso. Muita gente tem má vontade com Gantz? Concordo. Gantz, maravilhoso. Mangá maravilhoso. Não adianta, gente. Shingeki é péssimo mesmo. Não é questão de má vontade. Não, aí existe o outro lado. O Shingeki foi um mangá que eu fui atrás pra mostrar que ele era ruim e sem má vontade. Também tem esse lado. Existe também esse lado. Do negócio ser tão ruim, e ter um negócio que te incomoda. Porque 2 mangás foram assim comigo. Kimetsu e... 2 mangás não, um mangá e um anime. O Shingeki no Kyojin e o... Caralho, eu tô com o Violet regado na cabeça, não tem nada a ver. E o da Zero Two lá. Que foi um anime que eu tive que ir atrás pra entender por que as coisas eram daquele jeito, entendeu? Então, tem algumas coisas que você acaba indo atrás mesmo, porque ela é ruim mesmo. Darling the Franxx, obrigado. Enfim. Mas o negócio do Fujimos também meio que virou uma piada, né? Mas o pessoal gosta bastante. Mas é um mangá que eu li ele muito rápido também, o Chainsaw Man. Tipo, eu peguei e li ele... Até porque não tem muita coisa pra ler. Mas enfim, eu li ele muito rápido. Um dia talvez... É bom se afastar um pouco. Quando acabar o mangá, aí dá 1 ano, dá 2 anos, aí você que ninguém vai estar mais falando, aí você lê e tal. Aí eu acho que geralmente essa é a experiência boa que você tem com uma obra. Porque aí você já tá distante das coisas e tal. Fica mais fácil. Não, eu falei, eu me corrigi, Rafa Silva. Eu falei de 2 mangás, não. É o mangá e o anime. Aí o mangá é o Shingeki no Kyojin e o anime é Darling the Franxx.
O mangá de Darren Franks eu não li, tá? Enfim, vamos terminar aqui. E a gente bate essa ideia de heroísmo com outras coisas. Eu acho o Deku um personagem mais interessante do que o Tanjiro. Eu não sou grande fã do Deku pra começo de conversa. Eu acho que tem muitos outros personagens melhores em My Hero Academia do que o Deku. Mas, função por função, eu acho My Hero Academia mais ambicioso e, portanto, dentro dessa grande ambição de My Hero Academia, o Deku um personagem mais interessante do que o Tanjiro. O Tanjiro ele é bom. Então, vai cair no que eu acabei de falar. Por quê? O Deku, ele é interessante e pretensioso porque ele não é um personagem, como ele comentou ali, que quer só ser bom. Mas o que é interessante é porque ele pensou no mundo de Boku no Hero Academia e essas coisas fazem sentido. Só que ele não fez a mesma coisa com o Demon Slayer. Com o Demon Slayer não, o Demon Slayer só ele é bom. E é bom que ele seja bom. E tomara que ele não deixe de ser bom. E Entendeu? todo mundo olha pra ele e fala, você Aí é bonzinho demais. Você Isso aí vai te pegar no pulo depois, hein, rapaz? E é isso. Agora, todo esse debate Mas é eu mais entendo. ou menos sobre o capítulo 1. O que tá querendo dizer? A partir do capítulo 2, tudo começa a correr, assim, numa velocidade vertiginosa. É um bagulho meio absurdo. O quanto tudo simplesmente acontece. No segundo episódio O segundo episódio é quase perdido. É muito estranho que o segundo episódio seja perdido. Porque o segundo episódio é mais ou menos o único episódio de... Mas o Kitsune é fã. Não sei hoje em dia, mas ele era fãzão de shonen Boku no Hero. porrada. Eu acho, inclusive, que é isso que as pessoas gostam muito. Sabe? Eu sou muito interessado por isso. Eu sou muito interessado por o que move as pessoas. O que faz as pessoas se interessarem. Por que as pessoas ficam nas coisas. Porque um pôster, um trailer, uma imagem, um design de personagem, essas coisas atraem pessoas. Agora, a pessoa é atraída, ela vai, ela assiste, e principalmente por uma coisa seriada, como um mangá que sai um capítulo por semana, um anime que sai um episódio por semana, uma temporada por ano, elas precisam ficar, elas precisam ter um motivo pra ficar e pra voltar. O que faz as pessoas ficarem? Eu já argumentei várias vezes em My Hero Academia, por exemplo, que eu acho que a escolha da estrutura, que eu não tenho nada contra, eu gosto bastante da escolha de estrutura de My Hero Academia, faz as pessoas acharem que o mangá nunca saiu desse estágio preliminar do shonen de porrada. Esse estágio esse é o inimigo da semana, e a gente vai testando aqui, te ensinando mais ou menos como é o mundo, até começar a história de verdade. Dá a impressão pras pessoas que a história de verdade de My Hero Academia não começou até agora. Eu discordo, eu acho que a história tá rolando. A história começou. Pra mim tá bem claro. Eu acho que Kimetsu no Yaiba faz muito bem isso de dar a impressão... Eu nunca tive essa impressão com Boku no Hero Academia, não sei. Na minha leitura, né? Mas eu nunca tive essa impressão. Inclusive, Boku no Hero Academia, né? Tá aí um mangá que a gente tem que comentar aqui. Mas eu nunca tive essa impressão. De que a história já começou. Porque é como se ela tivesse começado já no capítulo 3. Ele tem o setup no capítulo 1, porque o capítulo 1 é quase uma sinopse, né? Esse é o conceito de Kimetsu no Yaiba. A irmã dele morreu. Agora ele tem que se tornar um matador de demônios pra achar a cura pra irmã. E é isso. Essa é a sinopse. Então a gente aprendeu o conceito da história. E aí o capítulo 2 é a missãozinha aleatória. É os Hollows que o Ichigo... My Hero Academia me passa a vibe de mangá de esporte. Eu acho que te passa a vibe de mangá de esporte pelo que o Kitsune comentou aqui, que ele tem muito esse negócio de torneios, né? Então, por isso que passa essa ideia. 2 primeiros volumes de Bleach. Ela faz isso em um capítulo e depois já começa arco de treinamento. E o arco de treinamento já passa muito rapidamente. É tipo, pá, acabou, é isso. Ele conheceu o cara. O cara fala pra ele que me acompanha. Sobe essa montanha. E aí ele sobe. Porque a história precisa que ele suba. Ele chega na montanha. Agora desce a montanha. E aí ele desce a montanha. E é isso. E agora sobe a montanha. E aí, 6 meses se passaram. E a Nezuko tá dormindo. A história não precisa mais que a Nezuko... A Nezuko já é o motivador. Agora a gente pode deixar o motivador aqui na geladeira, porque ela não importa como personagem. Ela esse é o objeto que Esse aqui foi o que eu comentei, né? Isso aqui eu concordo. está aqui no canto, que a gente tem que lembrar de vez em quando que esse é o motivo da história acontecer. Mas enquanto isso, vai, desce a montanha. Ele não sabe o que fazer com a Nezuko. Essa é uma parte, inclusive, que eu acho que o anime melhorou Ela, muito em relação ao mangá. Esse teste do Tanjiro é muito mais interessante, muito mais... engaja muito melhor o espectador do que essa coisa básica que simplesmente acontece em alguns quadros do 3º, 4º capítulo. Ele tem umas... Ele sofre primeiro por algumas páginas com as armadilhas, ele se fode, é atingido e tudo mais. Passa umas páginas, ele aparece
já superadas as armadilhas, todo sujo. A gente sabe que ele superou, mas a gente não viu como ele superou. E a gente meio que supõe que ele tenha conseguido. E é isso. E aí os meses vão passando. E essa história é tipo... Vamos pulando as partes que, pelo amor de Deus, pra que a gente vai ver isso? Porque a gente tem que chegar logo no teste, sabe? E aí tem a parte da pedra. E a parte da pedra eu acho legal. Eu gosto do twist. Essa parte, tá? Eu gosto dos personagenzinhos, do design dos personagens. Eu gosto da jogada de ele ter que lutar com esse cara. E quando ele vê, o cara não existe. E ele cortou a máscara dele. Mas na verdade ele cortou a pedra. Eu gosto de tudo isso. Mas é tipo um capítulo. E aí esse capítulo passa muito rápido. E aí ele chega no teste e tem um Oni que matou essas crianças. Porque é por isso que as crianças não são de verdade, né? São fantasmas que estão lá na floresta do treinamento do Urokodaki. Esse monstro, esse Oni, foi o que matou essas crianças. E isso dá uma motivação pessoal pro Tanjiro. E é muito parecido com a Nezuko. A Nezuko virou um Oni e depois era um objeto de cena. Aí ele conhece esses caras, ele luta com eles, acaba o capítulo, no próximo a gente vê quem matou essas crianças. E aí o Tanjiro está bravo por causa disso. A gente não tem nenhuma relação com esses personagens. Não tem como a gente... principalmente numa leitura de mangá, que é uma leitura tão ligeira, sabe? O mangá acabou de começar, o Tanjiro mal tá estabelecido como personagem. A gente tem que acreditar que o Tanjiro se importa com essas pessoas, porque a história disse pra gente que se passaram 6 meses, e a história disse pra gente que o Tanjiro é uma boa pessoa. Então é lógico que ele vai gostar de pessoas, porque é isso que ele faz, ele é uma pessoa boa, ele gosta de pessoas. E é lógico que ele vai ficar bravo. Não, então, eu entendo seu ponto, que dele não ter o que contar, foi o que eu comentei. Eu acho que a Nezuko é dessa forma porque tem um objetivo claro de que ele não quer humanizar demais ela não quer humanizar demais ela e nem demonizar demais. Então precisa de alguma forma fazer, e quanto mais ela aparecer em momentos assim que não seja de batalha, mais eu vou ter que falar coisas sobre ela e eu não quero falar. E aí eu escondo ela numa caixa, escondo ela em algum lugar e tal. Isso são escolhas. Mas, pensando em narrativas, em forma de escrita, isso são decisões pobres, porque eu tô só escondendo o boneco. Eu não tô... eu não tô me desafiando enquanto escritor e também não tô desafiando o público enquanto leitor quando eu só escondo o personagem porque eu não quero contar alguma coisa sobre esse personagem. Existem outras maneiras de se fazer isso, e é basicamente isso que o Kitsune está criticando, e eu concordo com o que ele está criticando. Mas quando você pensa em decisões do autor, não é uma decisão por si só. Tipo, essa decisão aqui é uma decisão ruim, porque ele está escondendo o boneco. Eu acho que é uma decisão ruim o personagem em si. E aí, o personagem em si sendo ruim, eu acho que ele leva a essas decisões... Quando uma coisa começa ruim, dificilmente ela vai ficar boa, né? No meio do caminho. E escrita, principalmente. Então, quando eu crio um personagem que eu tenho apenas um objetivo com esse personagem, e esse objetivo tem que continuar sendo relevante por muitos capítulos, e isso não pode mudar, acaba que você acaba se enfiando, se jogando em buracos. E meio que a Nezuko é basicamente isso, né? Ele poderia fazer isso de outras formas, não sei quais. Ela poderia ter feito isso de outras formas, não sei quais. Enfim, não foi o que escrevi, né? Mas a forma com que foi decidido ser escrito realmente deu uma diminuída boa, assim, na importância do personagem, sabe? Não, então, ela ter fala ou não é importante. Porque, por exemplo, ela tem um momento muito importante no primeiro capítulo, que é quando o Tanjiro diz pra ela, eu acredito em você, não faz isso, não sei o que. Que era ela, quando ela se transformou em Oni, ia devorar ele. E aí ela chora, porque ela começa a lembrar das coisas, e aí ela chora, e ela não devora mais ele, mas ela já é um Oni ali. Então ela não tem como voltar atrás, o que é um conceito muito interessante pra mim. Do personagem que é uma coisa que não é levada muito pra frente. Meio que talvez esse momento foi uma resposta que a autora colocou. Se isso for, eu não li lá na frente. Se isso for uma resposta, esse momento vai ser um bom payoff, vai ser um ótimo payoff. Tipo, chega lá na frente, eu não li o mangá todo, tá? Repetindo o pessoal, não sei o que vai acontecer no final. Mas se isso for o momento
onde meio que a autora já jogou que ele não vai conseguir resolver o problema dela de transformar ela em humano de novo, né? Eu acho que isso vai ser um ponto interessante do personagem. Não sei se é isso que vai rolar, mas agora que eu parei pra pensar nisso, me deu esse insight aqui agora. Desse exato momento ali dela chorando, relembrando, e isso foi tipo um feixe de memória dela de enquanto ela era humana, mas ela não voltou a ser humana por causa disso. Ela só ficou um pouco humanizada, ela ficou no meio do caminho, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Quando ele conheceu o assassino das pessoas que ele conheceu. Porque é isso que ele faz, ele é bom. E se uma pessoa fez um ato ruim, que é matar, ele vai ficar bravo porque ela fez alguma coisa ruim, que é matar. Os valores do Tanjiro são muito amplos. E a gente tem que acreditar que esses valores são o suficiente pra ele tomar as atitudes que ele toma. E essa pressa em contar a história vai acelerando vários processos pra gente entender o mundo também. Não é só o comportamento do personagem, a relação entre os personagens, é também o mundo. A gente sabe da questão do olfato dele, e o olfato dele talvez seja a coisa mais bem trabalhada da história, e eu tô sendo gentil aqui. A coisa melhor trabalhada da história é o fato de que o olfato dele é um sentido apurado e que ele usa pra muitas coisas. Ele usa na questão do cheiro de sangue que ele sente no ar quando coisas vão acontecer. Então tá tudo bem no começo do capítulo porque ele não tá sentindo cheiro de sangue ou alguma coisa próxima disso. Ele usa no teste do Urokodaki porque ele tá sentindo o cheiro das coisas que são feitas pelas pessoas e não as coisas que são naturais. Mas ele tá num lugar com ar rarefeito, então o olfato dele é afetado e tal. Isso tem a ver com o fato de que o Urokodaki também tem uma coisa do olfato dele, então tem alguma coisa de quase predestinação já desde o começo da série. Pessoas especiais têm o olfato especial. Então essa coisa já tá sendo preparada. E se você trocar predestinação para tradição, Kitsune? Desde o começo, eu suponho, né? Mais uma vez, eu li muito pouco do mangá depois disso. E aí começa com a ideia de que ele sente o cheiro e através do cheiro ele vê linhas que fazem ele prever as ações e tudo mais. Isso é muito parecido com o Street Fighter 2V, que passava no SBT. O Street Fighter 2V tinha um bagulho muito próximo disso, que era o Ryu se concentrava e ele via o ataque antes de chegar e conseguia desviar. Era foda. Puta, eu achava o máximo visualmente. E visualmente essa linha é bem legal. Nossa, eu adorava esse anime. Mas essa questão da linha é bem legal. Mas essa é a única coisa bem trabalhada no mangá. Foi rever só Monte de Light. Porque logo depois cita-se brevemente a questão da respiração. E aí o Tanjiro usa uma técnica no capítulo 6, que é uma técnica de um corte de água. Que ele fala, respiração tal. E ele usa o corte de água. E é um salto muito grande da gente conhecer a ideia do olfato, pra gente conhecer a ideia de controle de respiração, pra ele ter o poder mágico de invocar ondas de água através da espada dele. O salto é muito grande, a gente não viu nada disso acontecer, e ele simplesmente usa, e a gente aceita, porque a história precisa fazer algo logo. Ela precisa mostrar pra você, gente, esse é o teste, esses são os caras. No capítulo 1, eu já mostrei o quanto esses caçadores de demônios são cool. Aqui ele tá o teste pra se tornar um caçador de demônio e ser cool. Ele fez um treinamento antes, então você entende que ele sabe coisas. Agora ele tá usando uma técnica legal de espada. Então essa história tem técnicas legais de espada. Por favor, fique aqui. Continue lendo. Vai ser legal. Eu nem tô perdendo tempo com outros Onis aleatórios no meio do mato. Pra que isso? Gente, tá aqui o teste já. Exame Chunin no volume 1. Foda. É isso. Esse é o volume 1 de Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. É muito apressado. Não dá tempo de fazer conexão com nenhum personagem. Os personagens... O Tanjiro existe, a Nezuko mal existe. O Urokodaki é um grande mestre, é um puta design, eu adoro o design dele. Mas ele é um grande mestre que a gente conhece por 3 capítulos. Acabou. Não tem processo. É isso. Eu quero continuar lendo Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Eu não sei, cara. Mas eu tinha visto isso há um tempo atrás, mas... Eu vou abrir de novo aqui pra vocês. Tem um trecho aqui que eu acho bem legal. Que é a grande onda, né? De Kanagawa. Que é o seguinte. Quando ele fala da montanha, ele fala o seguinte, ó. A montanha ao fundo é o Monte Fuji, cujo cume nevado é evidente. O Fuji é a figura central do Maishue.
que retrata o monte visto de diferentes ângulos. Cabe destacar-se que no Japão, esta montanha foi considerada sagrada e símbolo de identidade nacional. Além de a sua imagem ter sido usada na arte nacional devido a que é considerado como um símbolo de beleza. A cor obscura em redor do Fuji parece indicar que a pintura tem lugar pela manhã cedo, com o sol caindo, o qual começa a iluminar o cume nevado. Entre a montanha e o espectador encontram-se cumulonimbus, embora indiquem tormenta. Não chove nem no Fuji, nem na principal. O que eu acho que é esse lance dessa evocação também dessa arte da grande onda, né, que rola, é que é mais uma vez só essa ideia tradicional mesmo, sabe, da arte japonesa. Não continuei lendo Wano, não continuei. Tenho que ler. Mas esse lance da mudança, eu enfrentei muitas coisas nesses últimos tempos. Mudança, aí arrumar as coisas aqui, aí entrando nas provas da faculdade, e aí eu queria ler uma coisa mais leve do que ler One Piece Wano, porque eu sei que vai acontecer 700 coisas e eu tenho muito spoiler, então eu quero ler com calma, por isso que eu não li ainda. A impressão que me passa é que realmente não tem poder mágico, é só uma representação visual. Assim, geralmente é isso, né? Geralmente é isso, todas as obras. Geralmente tirando obras de fantasia, assim... Porque, inclusive, o que acontece é que no lance do Kimetsu tem essa diferença entre os poderes, né? Que é os Onis, eles têm uns poderes que são mais abrangentes. Eles conseguem controlar coisas, eles conseguem fazer mutações corporais e tal, né? Acontece muito isso. E os poderes, até onde eu vi, tá? E os poderes dos personagens, eles são geralmente heranças de alguma tradição que levou a determinada coisa. Então, por exemplo, eu terminei de ler agora esse arco do Carinha do Fogo, que é o arco do trem, né? Que também tem o arco do trem, aí depois tem outro arco que é quando o Tanjiro tá querendo entender como é que funciona o poder dele, e aí ele vai atrás do carinha que basicamente o arco do trem é isso, né? Ele vai atrás de um carinha pra saber como é que funciona o poder dele, e aí o cara do fogo, e aí eles se encontram e tem o arco do trem. Enfim. E também tem muito forte essa ideia da tradição, de como eles levavam as habilidades, né? Que aí tem uma discussão lá que foi bem no penúltimo capítulo que eu li, eu acho, que é o cara falando pra ele que existia lá a respiração superior e todas as respirações, que é a respiração do Tanjiro, inclusive, e todas as outras meio que respirações vêm dessa árvore descendo dessa respiração superior, né? Então tem isso. Então os poderes dos personagens são basicamente heranças que cada família tem, baseadas os poderes são baseados em heranças que as famílias têm, né? Então tem muito disso também. Então, que é outra coisa que corrobora um pouco com o que eu acho. Não vou cravar aqui, mas o que eu acho que é o grande ponto de Kimetsu no Yaiba. Porque eu quero ver o momento em que Demon Slayer vai pisar no freio. Eu suponho que esse momento exista. Porque o mangá tem 22 volumes. Mas do Luffy vai demorar um pouco ainda, porque depende do guerreiro e ele não tá um pouco mais aqui, pra frente, né? Já apareceu o Muzan. Mas vai voltar. O Muzan tem cara de ser vilão final. Nesse ritmo, ele já encontrou o cara e ele já é um Demon Slayer no volume 2, que eu vou falar no próximo episódio do podcast. Não, no próximo. Num próximo. O episódio 3 vai ser de outra coisa completamente diferente. Se ele já é um Demon Slayer, ele já encontrou o vilão final, nesse ritmo, ele vai formar o grupo dele e lutar contra o vilão final no volume 6.
Aí tem uma batalha no volume 7 e acaba no volume 8. Mas o mangá já tem 22 volumes, ele vai acabar só agora. Eu tô lendo o mangá muito próximo do anúncio do final do mangá na Jump. Eu sei que ele vai pisar no freio, ele tem que pisar no freio. Eu quero ver quando, eu quero ver como, eu quero ver se melhora. Porque tem coisas a favor dele, tem design de personagem interessante, ambientação interessante, certas coisas que eu sei que funcionam visualmente porque eu já assisti o anime, tipo o poder de água dele. O poder de água dele é lindo, principalmente na abertura do anime. É lindo. Não é tão bonito assim no mangá. Mas eu completo na minha própria cabeça, sabe? E aí fica bom, mais ou menos. Então tem alguma coisa. Mas eu preciso que ele construa mais do que ele tá construindo. Falta estofo em Demon Slayer. Falta carga, falta tempo. Falta deixar eu respirar pra eu gostar do que tá acontecendo. Alguma hora isso vai acontecer e é isso. Tomara que aconteça. Só não me conta o final porque eu não li ainda. Esse foi o Kitsune da semana. Muito obrigado a todos que ouviram o primeiro episódio. Se você chegou aqui no segundo, que de repente não interessou o tema do primeiro, que é a primeira temporada do seriado Twin Peaks, de 1991, ouça o primeiro episódio do meu podcast, porque é legal.